Pedida a prisão preventiva do Lulinha, o filho do Luiz Inácio. No início da quarta-feira, hoje quinta-feira, mas vocês viram ontem que já no início daquele dia veio à tona que os ex-superdirigentes do INSS fecharam um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, com a PGR, e sim, nos termos deste acordo está a obrigação de entregar o Lulinha. Vamos analisar isso, vamos analisar que diante disso o Lulinha está na Espanha, diz que está à disposição do STF, mas está na Espanha e quer acesso aos autos. Entendi. Olha aqui. Deputado Sanderson aciona a Procuradoria-Geral da República e pede a prisão de Lulinha no caso do roubo aos aposentados do INSS. O parlamentar cita declarações de ex-dirigentes do INSS que relataram em depoimento o envolvimento de Lulinha no caso e já assinaram delação premiada. E vão dar tudo. O deputado federal Sanderson protocolou nesta quarta-feira na Procuradoria-Geral da República pedido de prisão preventiva do empresário Fábio Luiz da Silva, filho do Lula. É Fábio Luiz Lula da Silva, filho do Lula, Lulinha. O parlamentar, poxa Lula, aí fica complicado, um ano de tentativa de reeleição. Tu que é Lula e o Lulinha, parece que tem um caminhão de provas que ele andou fazendo malfeitos assim, Luli. Complicado, Luli. O Lula não educou o Lulinha? O parlamentar fundamenta a solicitação de prisão nas delações premiadas de ex-dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, investigados no caso que ficou conhecido como farra do INSS, envolvendo supostos descontos devidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Supostos, meus amigos. Todo mundo conhece pelo menos 50 pensionistas aposentados que foram vítimas dessa gente. Segundo o documento, tornaram-se públicos relatos de que os ex-servidores estariam em estágio avançado de colaboração premiada, apontando uma suposta articulação político-empresarial para viabilizar e manter cobranças irregulares sobre benefícios previdenciários. Rapaz, esse é o pai dos pobres. Bom, na verdade, esse é o irmão dos pobres, porque se o pai dele é o pai dos pobres, esse aí é o irmão dos pobres. Pô, Lulinha, você como irmão dos pobres? Não pode. Acho que ele está mais para irmão dos pambes, né? Dos pambes. As informações divulgadas indicariam, segundo o pedido de prisão preventiva, possível participação de Fábio Luiz, famigerado Lulinha, inclusive com eventual recebimento de vantagens indevidas ou atuação indireta por meio de intermediários. Os ex-dirigentes Virgílio Oliveira Filho e André Fidelis, presos desde 13 de novembro, olha a data aí, Lula, teriam citado o empresário Lulinha e outros agentes políticos em seus depoimentos. As investigações apuram suspeitas de corrupir no âmbito do INSS. Por que aquele Lupe, que era ministro da Previdência, não está nisso aqui? Por que esse cara ainda não foi? As investigações apuram suspeitas de corrupir no âmbito do INSS com possível desvio de recursos que podem alcançar cifras bilionárias. No pedido encaminhado à PGR, Sanderson afirma que, se confirmados, os fatos revelam gravidade concreta acentuada por envolverem recursos descontados de aposentados e pensionistas, grupo considerado especialmente vulnerável. Olha que tem muita gente presa aí por força de prisão preventiva por conta deste fundamento de gravidade concreta, hein? O deputado sustenta que as condutas podem, em tese, enquadrar-se nos crimes de corrupir, passivar, organização cremosa e lavagem de capital, entre outros. Bom, aí a defesa de Lulinha apressou-se, como diz aqui a Andresa Matais, do Portal Metrópolis, a defesa de Lulinha apressou-se e pede ao STF acesso à investigação do INSS. Tem que tomar cuidado para eles não fazerem como aquele Vladimir, amigo do Toffoli, que pediu para dar uma olhadinha num processo, viu que ia perder o processo, botou debaixo do braço e nunca mais. E o Toffoli disse que foi uma coisa muito boa, porque aquilo cumpriu a função social, né? Cumpriu a função social. Defesa de Lulinha pede ao STF acesso à investigação do INSS. Advogado quer saber se filho de Lula é alvo de apuração sobre desvio de aposentadorias. Delatores citaram seu nome à Polícia Federal. Lulinha nega.
A defesa do filho mais velho do presidente Lula, Lulinha, ingressou no Supremo Tribunal Federal para pedir cópia das investigações sobre desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS. A coluna apurou que um dos objetivos é saber se Lulinha está sendo investigado. O relator é o ministro Mendonça. Como mostrou a coluna, 2 dirigentes do alto escalão do INSS presos firmaram acordos de delação premiada para detalhar o esquema e citaram Lulinha. O esquema no INSS começou no governo Bolsonaro e aumentou exponencialmente no governo Lula. A farra do INSS só começou a ser investigada após série de reportagens do método. Bom, aqui é apenas um adendo, viu? A mídia está tentando sempre colocar o Bolsonaro no meio disso. Veja, o fato de o esquema ter começado, mas minusculamente, no governo Bolsonaro, não significa, e não há prova nenhuma, e ninguém está a dizer que o governo Bolsonaro é culpado por isso. Ou qualquer, né? Agora, diferente do Lula, que o Lulinha, filho do Lulão, está metido, dizem, né? Até o pescoço gordo nisso, né? Que coisa. Em dezembro, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, afirmou à CPMI do INSS que, infelizmente, ele disse assim, gente, infelizmente, surgiu essa possibilidade de Lulinha estar sendo investigado e que eu não posso comentar pelo sigilo da investigação. Ao ser questionado sobre as citações a Lulinha, né, ele disse, infelizmente. Por que infelizmente? Você é um técnico, André Rodrigues. Ah, entendi. É porque você foi segurança do Lula e era um agente pífio. E hoje é diretor da Polícia Federal pelo Lula. Então, assim, Lula é teu papá, né, André Rodrigues? Agora tu estava na Índia. O diretor-geral da Polícia Federal abandona o país e vai para o exterior passar 2 semanas com Lula. Vocês acham que Lula já não sabia que as provas estavam aflorando contra seu filho? E quem lhe disse? Eu não sei. Não vou dizer quem é que disse. Não tem uma prova. Em dezembro, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, afirmou à CPMI do INSS que, infelizmente, surgiu essa possibilidade de Lula estar sendo investigado. Lula contou aquela anedota que chamou o filho para uma conversa sobre o assunto e mandou ele se explicar. Na verdade, ele não mandou. Ele disse que falou assim para Lulinha, só você sabe da verdade, de toda a verdade só você sabe. Coisa estranha, né? Coisa estranha. Lulinha. E o careca do INSS também está... Agora começa a corrida, porque quando um do esquema começa a delatar, o outro também, que estava se amarrando um pouco, se apressa em tentar fechar um acordo, porque pensa que o outro, muitas vezes é verdade, pode falar tudo que ele também poderia falar um pouco antes e ele ficar sem mercadoria, sem informação, porque o outro já delatou, já deu toda a informação. Então agora começa uma corrida e eu acho que vão deixar o Lulinha aí em calças curtas, viu? Dê seu like aí, inscreva-se, confira as inscrições e comente, compartilhe. Se aparecer a teclinha aí, hypar, clique em hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. Gente, preciso que hoje vocês confiram as inscrições e que, por favor, dê aí uma olhadinha na aba Seja Membro. Torne-se membro hoje. É muito importante que você se torne membro deste canal.